Hoje a gente vai falar um pouco sobre gelatina, né? A gelatina que ela é muito utilizada aí para espessar cremes na confeitaria, a gente utiliza bastante. E ela forma aí um gel, né? A partir do momento que ela absorve a água, né, dessa receita, ela forma um gel e firma, né? Dá mais viscosidade e mais firmeza para os nossos cremes, né? A gelatina ela é de origem animal, né? Porém ela pode ser de origem animal de peixes ou também aí de boi, né? Boi, vaca e porcos, né? Também ela é retirada aí das peles, cartilagens desses tipos de animais, tá? A gente tem no mercado normalmente dois tipos de gelatina, né? A gelatina em pó, como essa daqui, né? Ela já vem, ó, desidratada em pó. E também em folha, tá? Em folha como essa daqui que tá na embalagem, ok? Normalmente essas de mercado são de origem animal, de bois, né? Bois e vacas, etc. E porcos também. Se é de origem de peixe, normalmente, né? Vai estar aí escrito também na embalagem. Agora, uma questão muito importante sobre gelatina, e que é uma informação que dificilmente a gente consegue, né, principalmente nessas gelatinas de mercado, é o bloom, né? O bloom é a força que essa gelatina vai ter, né? O bloom pode ser desde 150, menos até de 150 até acima de 240. Então, um bloom menor de 150 é considerado uma gelatina fraca, um bloom entre 150 220 é uma gelatina média e acima de 240 é uma gelatina forte, né? E quanto maior o bloom, também menos quantidade de gelatina a gente vai utilizar, né? Porque ela vai ser mais forte e também menos sabor, né? Menos odor também de gelatina a gente vai ter nos nossos preparos, né? Então acaba tendo um pouco mais de qualidade também no nosso produto final, né? A gelatina, ela dificilmente vai deixar sabor, né, nos nossos preparos, a não ser que ela tenha um bloom muito baixo, né? Tanto a gelatina em folha quanto a em pó, elas funcionam igual, né? Só que a gelatina em folha, cada folha pesa em média 2 gramas, né? Então, para fazer a conversão, a gente precisa aí saber desse detalhe, né? A gente precisa hidratar ela em água. Normalmente, a em pó, a gente hidrata de 5 a 6 vezes o seu peso em água. E a gelatina em folha, a gente coloca, né, num pote de água fria e ela mesmo puxa a quantidade que precisa, né? Essa é a principal diferença das duas, né? Porque em folha a gente não consegue controlar a quantidade de água que ela tá puxando, né? Depende do tempo que a gente for deixar. E em pó a gente consegue controlar porque a gente mesmo adiciona essa água, né? Então às vezes a gente acaba com um creme que tem mais água do que era o necessário por causa da gelatina que acabou puxando mais, né? Então por isso eu sempre acho uma vantagem maior utilizar a gelatina em pó, tá? Um dado muito interessante sobre a gelatina também que a gente precisa saber é que ela, chegando aí em 32 graus, 32, 35 graus, ela começa a derreter. Então, ela dura muito bem em temperatura ambiente, né? Quando a gente faz um creme que a gente quer mais estabilidade, a gente pode utilizar a gelatina porque mesmo fora da geladeira ela vai ficar firme, né? Ela só vai começar a derreter aí com 32, 35 graus, né? Então, a gente pode utilizar da gelatina para dar mais estabilidade também para cremes e coberturas que a gente precisa, né? Às vezes em locais muito quentes, né? A gente não pode cozinhar, né, a gelatina, ferver ela, porque ela acaba perdendo um pouco da sua habilidade de gelificação, tá? Então, passando aí de 60 graus, ela começa a perder um pouquinho. A gente tem que tomar cuidado também. Ela não vai perder totalmente, mas um pouquinho de poder de gelificação ela acaba perdendo e aí a gente tem que cuidar com isso, tá? A gente sempre hidrata a gelatina em água fria, né? Ou se a embalagem fala de alguma outra forma, precisa ler as instruções, mas normalmente é em água fria para ela se hidratar primeiro, né? Puxar a quantidade de água para ela hidratar mesmo, né? E depois aí a gente derrete ela e adiciona no creme, ou no creme quente mesmo a gente adiciona ela direto, dá um tempinho, né, para ela hidratar e adiciona ela direto que ela vai derreter nesse creme que está quente e aí a gente pode continuar o processo normalmente, tá? Eu gosto bastante de utilizar, uso muito gelatina nos meus preparos. Ela sempre traz um resultado muito bom, né? E é interessante a gente procurar também por gelatinas, né? Marcas de gelatinas que informam na embalagem o bloom, né? O tipo de bloom aí que ela tem, tá bom?